começar a gravação. Se eu não- é centésimo quadragésimo oitavo ou centésimo quadragésimo... Acho que é centésimo Não, quadragésimo não, nono encontro, hein? É isso que aí, não, hein? não é? Nós Dúvidas, fizemos hein? semana passada. Ah, mas mesmo assim, eu acho que a gente já tinha gravado 148. Eu vou descobrir isso daqui a pouquinho, É, mas é você. importante que nós quatro estamos reunidos aqui, né? Os proletários e a gringa, para bom entendedor, pinga é letra. E numa semana que, olha, eu vou falar para vocês, hein? Tem assunto aí pra gente falar. Bom, vamos começar primeiro. Eu vou pedir a liberdade aqui para o Vitor e para a Tati, que eu acho que o Marcelo, até pela natureza, não somente pelo desempenho profissional, mas até pela natureza dele, de ser um estudioso, as primeiras considerações em relação à reforma tributária, se é que a gente pode fazer de fato alguma consideração, considerando o fato de que ainda vai passar pelo Senado, voltar para a Câmara, e que vai levar um tempão e que tem um monte de coisa que precisa ser regulamentada. Xará, já vi gente fazer declarações de amor a essa reforma e já vi gente odiá-la. Aliás, como quase tudo ultimamente no Brasil. Você, particularmente, qual que é o seu viés? Eu tenho uma sensação que pode ser precipitada, mas que eu penso que uma reforma ruim é melhor que não ter uma reforma. Você acha que por aí essa reforma é boa? Vai depender muito do desenrolar? O paralelo que eu fiz foi com a privatização da Eletrobras, né? Com um monte de jabuti, horroroso, vai aumentar a conta de luz e tal, mas é melhor privatizar do que não, né? Então, a reforma em si, a ideia é muito boa. De fato, você vai ganhar um custo Brasil aí importante. Agora, é tanta exceção que a alíquota final vai ser horrorosa. Ela vai ser horrorosa, né? Aliás, essa é uma coisa, é assim, hoje saiu uma tabela, né, com as principais alíquotas de IVA no mundo, tal, na Nossa. OCDE. E aí tem lá, da Suécia é 25%. É que os caras não falam que o imposto de renda na Suécia é, sei lá, deve ser uns 70%, não sei quanto é que é, né? Então, é assim, e o serviço é outro nível, né? Então, o fato é que o nosso imposto de renda é muito baixo, é muito mais baixo do que nesses países. Então, o IVA tem que ser mais alto, a carga tributária é a mesma, né? Então, você tem que ter um IVA alto, não tem jeito. E esse IVA estava lá escondido no IPI, no COFINS, no PIS, no ICMS. Aí você vai juntar tudo numa alíquota só e o pessoal vai levar um susto. Putz, olha só quanta a gente paga de imposto. Só que estava escondido, né? Então, Eu tenho uma teoria que o brasileiro, ele por natureza, ele é um corno manso. Não tem problema ser traído desde que ele não veja. não vejo Não exatamente. vendo, É não isso tem aí. problema. Agora talvez veja. Vai Mas explicitar. e aí a questão, essa questão da carga, a gente volta àquele debate de que a carga é alta ou baixa. É difícil você determinar isso levando em conta somente a alíquota, sem levar em consideração aquilo que lhe é entregue, né? Então, Sim. a pessoa tendo um mínimo de condição, seguramente É, ela vai colocar o filho dela numa escola particular, seguramente ela vai buscar um plano de saúde, né? Seguramente aqueles que podem vão se trancafiar em condomínios buscando uma maior segurança. Alguns chegarão ao ponto, inclusive, de, dentro da lei, ir se embora armar para se proteger, né? ir embora do país. Ou ir embora do país, tendo essa possibilidade, né? E que eu acho que ela é extremamente legítima, né? Você pensar no que é melhor para sua família, em qualquer circunstância, é legítimo. Mas eu tenho essa sensação. E quanto à questão, Xará, de você criar toda a legislação, né? Porque a princípio nós estamos falando de uma emenda constitucional, que ela é genérica e também que ela vai ser implementada ao longo do tempo, né? É, Você não acha é, que aí a gente se no nascedouro já tem tantas exceções, imagina na hora que a gente regulamentar tudo isso, o pois que é. pode nascer daí? É aquela coisa, obviamente é um processo político, né? Então você com certeza tem que ceder para a coisa avançar. Então algumas coisas vão ser penduradas, não tem ilusão com relação a isso. Alguém não E vai ficar essa, feliz? pois é, quem não, os que não vão ficar felizes são aqueles que não têm força de lobby, né? Então essa é nós, né? Nós não, Profissionais liberais, em geral. os que não têm força de lobby não vão participar da meia entrada. Mas é aquela coisa, você fala assim, putz, eu não vou fazer por conta disso.
acho que tem que minimizar o estrago. Nós estamos num momento de minimizar o estrago. Que vai ter estrago, você vai ter exceções, a coisa vai continuar injusta, porque alguns vão pagar menos, outros vão pagar mais, e esse é o preço que a gente tem que pagar para simplificar o sistema, né? Não vai ter muito jeito. Ô, Tati, você faz esse belo trabalho aí do ranking dos políticos e está sempre muito ligado aí o que se diz, o que se está pensando. Uma coisa que me chama a atenção nessa reforma é que eu acho que assim, tudo bem que talvez seja esperar demais, né? Mas uma reforma administrativa deveria andar de mãos dadas com a reforma tributária, né? A gente ter um estado um pouco mais enxuto, até para. Porque eu vejo se falar de imposto, se diz que não vai aumentar a carga tributária, talvez a gente vá simplificá-la, mas não se fala, ninguém fala absolutamente nada da gente diminuir um pedacinho que seja, uma graminha que seja, de um estado absolutamente paquidérmico e que a gente vê, em geral, ineficiente, né? É, Você vê alguma chance de que, passada essa reforma, a gente possa criar corpo também, da gente avançar um pouco numa reforma administrativa? Ou é sonhar demais? Acho que seria a prioridade número um, na minha opinião, até antes da reforma tributária, mas é melhor ter a tributária do que nada. Vejo zero chances nesse governo, eles só vão engordar o Estado, não tem nenhuma perspectiva de fazer Aliás, uma já vem reforma. acontecendo, né? Já vem acontecendo, agora a gente teve mais uma notícia aí de mais tributação agora de grandes fortunas, que é aquela velha fórmula, né, de tentar agora tributar, De tentar taxar os afugentar aqueles loucos que insistem em ficar aqui pelo Brasil. falar assim, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Ah, não sei, deixa eu ir embora. Enfim, eles vão tentar nessas fórmulas fáceis que acabam não dando muito certo. E em relação à reforma tributária, assim, a gente teve muita discussão interna dentro do ranking dos políticos para avaliar se no saldo final era mais positivo ou mais negativo. Depois de muito quebra-pau, quebra-pau saudável lá dentro, a gente saiu com uma posição que sim, nós vamos defender a reforma, mesmo com todos os poréns aí que o Marcelo citou, tem muita parte ruim, é muito longe do que a gente queria, mas é melhor do que nada. E aí a gente vê um fenômeno político daí que é muito interessante, meio triste, que é a quantidade de pessoas opinando sem ter a menor ideia do que está acontecendo, do que significa essa reforma. E o ranking é uma página totalmente política, quem segue a gente se interessa em algum grau sobre política. Só que os argumentos é assim, vocês apoiaram, a gente está sendo muito atacado, né? Vocês apoiaram a reforma do Lula. E às vezes a gente vai tentar dialogar com esse Ah, seguidor, né? Mas já vê quais que são esse os pontos? argumento é Quais a estéril, quase. reforma do Lula? Você, né, já é comunista, velho. Não, o ranking tem me chamado de comunista, literalmente. Então, assim, Cara, é haja impressionante. paciência. E aí a gente tenta aprofundar um pouquinho, não, mas conta quais são os pontos, né, que você discorda. A pessoa não sabe, não tem a menor ideia do que está falando. Ela ouviu em algum lugar a reforma do Lula e a gente é comunista e ponto final. Então fica nessa discussão rasa aí. E aí, por fim, tem essa parte muito positiva que vocês comentaram de escancarar a carga tributária brasileira, né? Que é o suposto IVA vai para 28%, vai ser o mais alto do mundo se chegar nesse valor. É ridículo para o nível de serviço que a gente tem no Brasil, né? Nível de serviço de entrega que o governo, nosso Estado, nos provê. E aí eu gostaria muito de crer que as pessoas vão acordar e se rebelar e falar, ou falar assim, clamar por uma reforma administrativa, uma redução do Estado, né, que vão ter esse clique, ligar uma coisa a outra. Mas acho que é wishful thinking, assim, a real é que eu não acho que as pessoas façam essa conexão, acho um absurdo, e aí quando o governo fala, agora eu vou fazer o programa do mais bicicletas para todos, todo mundo, bicicletas grátis, vão achar lindo, sei lá, tudo vão achar lindo, mais qualquer coisa e vai para essa conta. E as pessoas não fazem essa conexão, infelizmente, a grande maioria. É isso. Vitor, e você? Qual que é a sua sensação aí? Essa reforma tributária é melhor ter do que não ter, ainda que ela seja complexa, difícil de se entender e que boa parte dela vai ser implementada ao longo do tempo e ainda demanda uma regulamentação que sabe-se lá o que virá daí? Ou era melhor ficar do jeito que estava? Não, do jeito que estava não dava, né? Acho que eu sigo o relator, né? Melhor ter algo
do que não ter. Eu acho que até nem é uma questão até de governo, né? Porque isso tem muita gente, tem muitas mãos lá contribuindo para isso, né? E vai ser mexida, remexida e tudo mais, vai vir o Mano Jabuti. Talvez aí no final chegue com algo melhor, né? Mas, de fato, a nossa carga é meio disfuncional, né? E a gente paga muito imposto para algumas coisas que é quase inacreditável, para outras coisas nem tanto, mas no final é muito. E aqui até um negócio interessante, que aqui nos Estados Unidos, eu estou nesse momento, essa questão do imposto, ele é muito transparente. Primeiro, você vai comprar qualquer coisa, não tem o imposto. O preço é imposto. Depois você está comprando tanto, está pagando tanto de imposto. Todo mundo sabe quanto está pagando imposto em cada compra, né? É Ah, por vou comprar fora, né? É que o pessoal é chama de por por fora. fora. Então, Exatamente. assim, você cria essa ciência, né? Tipo, ó, estou pagando 10 mais um é de imposto. No Brasil está embutido, você não sabe, né? Tem produtos aí que tem 60, 70% de imposto. E a gente, essencialmente, está pagando imposto, né? Eletrônicos e tudo mais. Só Então, dúvida acho que técnica, esse imposto é recolhido pelo varejista e repassado ali, daí vai para o Estado, é isso? Não sei se você compra um telefone no Walmart, né? Aí tem os acho que sete por sim. cento de tax, Como ICMS, igual aqui. Igual. que É não isso. vai na cadeia produtiva, né? Ele vai só na última etapa. É. Mas vamos ver se dá uma melhorada. Olha, o que eu acho que talvez tenha de positivo a essa altura é que, aos olhos de quem está de fora, parece que esse é algum avanço, ainda que seja um passo de tartaruga, a meu ver, na prática, né? Porque é um processo tão lento de implementação, e a gente sabe que no Brasil regulamentar as coisas é algo tão complexo, mas eu acho que é um sinal, um passinho que foi dado. E, de 2026, né? e é de fato uma questão que ela não é uma questão de governo, né? Ela é uma questão de Estado. Ela é uma questão de governo, na verdade, assim, na política rasa, né? De você fustigar, né? Você, como oposição guerrilheira, fustigar quem está ali no poder e fazer a vida de quem está ali no poder uma vida mais complicada. Mas que ao final, né? É a sensação que se tem, né? Eu, pelo menos, tenho, assim, olhando bem de forma genérica, que era o que eu falava na questão da reforma da Previdência, né? A reforma que nós fizemos foi ideal? Não, mas, pô, é melhor uma reforma do que não ter nenhuma reforma. E é a mesma coisa, como o Marcelo falou, em relação à Eletrobras. Contudo, eu acho que debater reforma tributária ou imaginar que a gente esteja maduro para esse debate, porque na verdade é como é que nós vamos dividir o bolo, né? A reforma tributária é isso, o bolo continua do mesmo tamanho. Quem é que vai ter um pedacinho menor, quem é que vai ficar com um pedacinho maior? Eu acho que no final das contas, a gente vive numa pré-história civilizatória no Brasil que eu acho que é até um luxo a gente debater isso, porque existem tantas coisas anteriores a isso, e eu acho que os próximos assuntos que a gente vai tratar aqui mostram bem isso. Bom, nós vimos essa semana, não sei se para. É uma sensação estranha, porque não é uma surpresa, mas não deixa de ser escandaloso, né? Como é que alguma coisa que é escandalosa ao mesmo tempo nos surpreende? O Brasil tem desses contrastes, né? Nós vimos um ministro da mais alta corte do país num movimento político, se ele entrasse lá com aqueles, sabe aqueles disfarce, que é o óculos, o nariz e um bigodão assim? Se ele entrasse disfarçado, ninguém percebesse quem ele era. E se ele entrasse mudo e calado, mas ainda assim alguém desconfiasse que ele tivesse tido por lá, através de um registro de GPS, já seria uma vergonha, motivo de escândalo em qualquer lugar minimamente civilizado. Mas não, aqui no Brasil isso não basta, né? Os nossos semideuses, eles não se. Isso não basta. O cara tem que te bater na cara. Se ele não bater na tua cara, se ele não te chamar de mané, é pouco, né? Se ele não disser que. Como é que o Gilmar Mendes falou lá do pessoal de Curitiba, né? Bom, enfim, nós vimos aí o ministro Barroso, Mequetrefe. mequetrefe, né? Não basta esculachar, tem que ofender. Esculacho é pouco, né? Você vê que entre bandido e polícia tem uma ética, né? O cara fala, pô, tô na mão sem esculacho e tal. Mas aqui no Brasil, não, os caras têm que bater na nossa cara. E aí nós vimos o ministro Barroso participando de um congresso da Uni, obviamente de um viés
né? O país bastante polarizado, de um viés de esquerda. A presença dele, a meu ver, já seria chocante, mas não bastasse isso, ele passa a mão no microfone e faz um discurso como se fosse um líder político num palanque e para meu Deus do céu, ele ainda fala: nós derrotamos o bolsonarismo e esse cara foi presidente do TSE e ele vai presidir a Suprema Corte do país. Eu vou começar agora pelo meu amigo Victor. Victor, onde a gente vai parar? O que que esses caras precisam Ah, fazer para alguém colocar algum freio? Porque assim, vocês conseguem imaginar, sei lá, não precisa ser assim, não vamos falar da Alemanha, não vamos falar da Inglaterra. Vocês conseguem imaginar, sei lá, algum ministro do Mesmo a Supremo? Argentina, gente, Você que consegue tá. imaginar assim, em algum na lugar Argentina eu minimamente. consigo. É, na Nem a Argentina tudo bem. Argentina, cara, nem a Argentina. Acho que eles. Na Vocês Argentina eu conseguem A imaginar um consigo. gente, lugar onde a a maioria gente da população passou. consegue usar um garfo e uma faca e andar ereto, né? Assim, com algum nível de civilidade, alguma coisa parecida com isso, Vitor? Não. Eu usava um termo muito antes do tempo da Dilma, usava um termo de bovinolândia para nos definir. Tipo, aqui todo mundo olha, faz um mu e fica assim mesmo. Eu acho que essa é uma manifestação vergonhosa, porque de fato um não devia nem estar lá e dois não devia dizer o que disse. Ele rompe com todas as fronteiras que um bom magistrado deve respeitar. Ele rompe com todas elas. Né? E assim, mas isso é meio que isso é um pouco normal no Supremo. A gente já sabe disso, né? Ali são poucos os ministros discretos. Eles gostam de festa, de banquete, de palanque, de rádio, de TV. São superstars, né? E a gente trata isso como normal, né? É uma aberração o negócio desse. O pior é que ele acha que está certo. O pior é que ainda tem gente dizendo, não, está certo. Pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha assim, máxima, nível máximo. E eu vou Não contar será a última vez. Não isso que eu será ia a última falar. vez. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu já participei de um evento que contou com a presença do ministro, um homem muito elegante, assim, que transborda vaidade. Transborda vaidade. Transborda. É, assim, uma empáfia, assim, uma coisa. Quando teve aquele episódio em Nova York, muitas pessoas, há quem diga que nos bastidores houve uma crítica e ele mesmo fez um meia-culpa ali, dizendo que exagerou, né? Quando ele vira para o cara, que por sinal abordou ele de forma educada, né? Não abordou de forma violenta, ostensiva, foi educada, a pessoa falou com ele educadamente. É uma pessoa pública, ocupa um cargo público, foi ali questionado, mas foi questionado respeitosamente, o cara virou, perdeu, mané, né? E aí eu vi toda aquela empáfia, toda aquela elegância empurrá-lo, né? Porque essa é uma linguagem aí dos piores lugares, né? Linguagem de marginais, perdeu, mané, que é o que normalmente o camarada fala no assalto, né? Passa aqui esse relógio, perdeu, mané. Eu achei que o caboclo fosse ficar por aí, mas ele não se deu por satisfeito logo. É razoável imaginar que talvez venha mais por aí, porque ninguém bota freio no camarada, né? E aí, Tati, assim, qual que é a sua consideração em relação a esse episódio envolvendo o Barroso? O que a gente pode esperar dos ministros que estão aí no Supremo Tribunal Federal é daí para pior, porque não tem freio? O Senado é disfuncional para colocar um freio no Supremo? As coisas vão acontecendo, é tipo criança pequena, né, que vai testando o limite, daí fala, meu pai deixou, não fez nada. Vai fazendo algo pior, e assim vão, assim, enquanto eles não são punidos, É o não tem dedinho nenhuma na tomada, né? consequência, eles vão indo. É, gente, é absolutamente estarrecedora, assim, a postura do Barroso. Enfim, ele é uma confissão de ativismo político, não tem mais como negar isso. E se não tiver uma consequência rápida e que seja, sei lá, o impedimento dele, assim, não vai ter fim. E eu acho que não vai ter mesmo. Então, tem um influenciador que eu sigo muito, que é liberal, e ele falou, perguntaram o que mais te preocupa no Brasil hoje? E ele falou, olha, é a depressão da direita do Brasil. As pessoas desanimaram, sabe? Não, Estamos broxas. broxou, não anima, as coisas vão acontecendo, e a gente, tipo,
tem mais energia, o pique, eu acho que não vai mudar nada, que não É, adianta. a gente escreveu uma história com pouco sangue, né? Isso é um problema, né? Porque quem tá no poder não teme nada, né? Ulisses Guimarães dizia, né, que o que político teme é povo na rua, mas eu acho que nem isso, viu, mano? Nossa história não É, foi escrita com talvez isso, sangue. mas a gente também não consegue se mobilizar, Ninguém né? tem medo de O nada. episódio do Deltan, muita gente achou que seria um estopim, né? Tirarem o cara, pô, vai ter um monte agora em cadeia, e não foi. E o do Barroso também não foi. Eu, Não, o sinceramente, não sei o que próximo, mais quem pode vai perder acontecer. o mandato logo é o Moro. E também acho que não vai ser, sabe? Depende, a hora que o Moro Não, cair vai no acontecer Rio, nada. o pessoal vai não fazer nada, o pessoal vai, pô, que O saco. Ô, gato está Xará, miando lá no telhado alto. Ele é, perde o mandato logo, logo. o gato não subiu no telhado, o gato deu um mortal triplo no telhado, né? É, Ô, Xará, eu meço a gravidade da fala do Barroso, porque foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Rodrigo Pacheco ficou numa situação que ele teve que falar, né? Olha, o menino, olha, desculpa aí, gente, de eu dar bom dia, de eu estar incomodando vocês, mas eu acho que o ministro Barroso, puxa vida, hein, falou que não devia, talvez pudesse retratar. É mais ou menos como o seguinte, pô, roubou um banco, gente, não pode roubar banco. Vai lá, devolve uma parte do que você roubou pro banco, pede desculpa pro banco que tá tudo certo, né? É como se você, ao cometer um crime, não, realmente, reconheço que cometi o crime, desculpa aí, vai, desculpa aí, foi mal, não vou fazer mais. E aí, Xará, o que que você achou dessa fala do Barroso? E o seu indignômetro tá em que nível? Ou você já tá anestesiado? Hoje tem um artigo interessante, enfim, até um amigo meu que escreve, o Nicolau, no Estadão, ele fala sobre o poder da indignação. O poder não, desculpa, que a indignação ela é absolutamente insuficiente para qualquer coisa. Você pode ser. Concordo plenamente. Indignação é assim, é a confissão Sua covardia da impotência, impotência. Isso aí. Isso aí. né? Então, assim, nossa, que coisa horrorosa! E, e nada, né? Enfim, É. precisa operacionalizar isso. Mas eu queria só comentar. Primeiro que, assim, de fato foi uma fala tão horrorosa que até o Pacheco, eu ia comentar isso, até o Pacheco, né, se... Não teve como ficar E, calado. assim, não foi defendida, eu não vi pelo menos, né, ninguém ali mais à esquerda defendendo, né, alguém do PT saindo, tal, de peito aberto para defender. Teve uma nota do STF institucional Muito boa, adorei. que, enfim, justifica o erro, não assume o erro, né? Dizendo, olha, na verdade ele quis dizer isso, ou seja, vocês são tudo burro, vocês não sabem interpretar uma Nos fala. chamam em mané em escala, né? Somos uma nação de Exatamente, manés. tudo. A gente não sabe nem o que ouviu. Então é assim, é ridículo, né? Então, e o Barroso, é assim, é, sem dúvida a fala é ruim e tal, mas o Barroso é pior do que isso. O Barroso, ele é o cara que empurra, ele acha que tem que empurrar a história. Então, desses caras do STF, é o mais perigoso, porque é o mais ideológico, né? Os Concordo outros são plenamente. pragmáticos. O Gilmar enfim, tem lá seus esquemas, tal. Mas ele é pragmático, o Toffoli é pragmático, o Lewandowski defendia lá o PT porque comia polenta, né, no circuito da polenta em São Bernardo. É tudo meio rastapé. O Barroso não. O Barroso é um cara ideológico, ele acha que ele Inclusive, tem ele que defende que o STF tem que legislar na ausência do Congresso. Isso, mas é isso. Quando ele fala empurrar a história, ele fala, o STF ele precisa ocupar o vácuo da inação política. Então, quando o Congresso. E outro dia teve um editorial do Estadão bem interessante dizendo a inação do Congresso é uma forma do Congresso se comunicar, se legislar, porque é uma decisão. Então, assim, eu não vou discutir esse assunto. Essa é uma manifestação política. É preciso Sim. ser respeitada O também, né? silêncio é uma opção. Exatamente, o silêncio é uma opção. Então, o Barroso é o sujeito, é o mais perigoso de todos eles, porque ele é ideológico. Concordo Então, plenamente. eu acho, acho que essa fa... o Alexandre de Moraes é mais perigoso que ele.
O Alexandre de Moraes, ele é Ele o é guarda, um. ele é o guarda-belo usado como braço do STF. Ele é o cara, eu sou Ele é o como Felipe é que é? Melo, O né? fodão. Exatamente, Ele é o puta, Fili... ele é o é Felipe isso. Melo do STF. O É o cara cara, que bate e o cara que tal, Não, bate. dá Eu- carrinho. não, tudo bem, mas ele é o Felipe Melo que se acha o Messi. Ele não Ah, se acha o sim. Felipe Melo. Não, Pode até, mas tudo pode até bem, ser. todos eles são pavão, todos eles se acham. Isso, Não, enfim, não, mas ele se isso é acha numa default. medida muito, muito Mas eu perigosa. duvido, sinceramente, eu duvido que alguma decisão do Alexandre de Moraes tenha sido tomada da cabeça dele. Só da Tem cabeça uma, dele. eu acho que eu Eu concordo com o duvido. Xará. Eu acho que vai no cafezinho ali, o que que vocês acham? E ele Porra, é mas não o, tem ele é o dúvida. batedor da Ele, ele, turma. ele, ele Não, é o braço deixa comigo, deixa operacional. comigo. E é o cara, não, deixa que eu mato no peito, porque é o É. policial, é o cara, Ele é o né, braço que tá armado do STF. é o braço armado. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele é a tradução brucutu do Até STF. pelo próprio histórico dele, de Secretaria de Segurança Pública, Isso, um cara que está exatamente. acostumado ali, está na linha A de lidar com frente o com o crime IPCC, organizado e tal. exatamente. É o cara Então que ele é o E cara, ele ele não vai gosta, ele é o né? Acho que cara ele não que gosta dá, divide nenhuma bola não que divide mostra. nenhuma na bola, é sempre por cima. Agora, o ideólogo por trás é o Barroso. É, eu diria que o Barroso está no grau de periculosidade Joaquim Barbosa, né? Assim, na tabela Joaquim Barbosa tá ali. Eu concordo plenamente com o Xará. É um E cara que ele. vocês acham que Diga. tem algum deles que tá assim, tá tudo errado isso aqui, essa corte é uma palhaçada, tipo, Acho que Eu não. acho que não. Sabe por Não, eles quê? estão todos on board, assim. Que todos que no eu. border. Eu posso estar O cara enganado. chega lá, o cara quer ir pra lá, ele já sabe a banda que toca. É, é Será? muito Não tem um que difícil se salve? analisar. É muito difícil analisar a história recente do Brasil, porque durante algum tempo, muitos de nós, dentre os quais eu me incluo, ingenuamente imaginava que nós tínhamos ali um jogo de alternância e democrática, que nós tínhamos ali uma disputa. Não tínhamos. Era uma briga entre primos. Era ali era um negócio tipo um telequete, aquela luta livre lá, que é meio forjado. O cara dá uma cambalhota, outro finge que dá um soco, mas é tudo mentirinha, né? E depois, aí a gente viu por quê, né? As listas de Itaipu, né? A gente viu o posicionamento vexatório, vergonhoso, nojento do PSDB na última eleição, né? Que triste fim do Fernando Henrique Cardoso, né? Que um dia chamou o Lula de culpado, corrupto e depois. Então, assim, então é difícil analisar a história recente do Brasil, porque parece que era tudo meio de mentirinha. E o Mas eu tenho Alexandre de Moraes era o heróizinho da direita, vocês lembram, então, né? É. qual é a sensação que eu tenho? Então é muito difícil a gente dizer que esta formação do STF é muito pior do que outras lá atrás. O que eu acho que mudou é o descaramento. Então acho que antes você tinha ali os ministros, talvez o Supremo tenha sido sempre um palco de negociações que tinham a lei como pretexto, mas que ao fundo eram políticas. E isso, talvez dada a polarização, dado o surgimento desse negócio aí meio esquisito que atrapalhou um pouco o esquema que era o Bolsonaro, isso como a política floresceu, aí de fato hoje o país parece viver numa polaridade, então acho que isso escancarou mais. A gente começou, porque depois do Petrolão e do Mensalão, a gente começou a prestar mais atenção no STF. Alguém assistia alguma sessão? Alguém sabia o nome lá dos ministros? Sei lá, quando era o Francisco Rezec, o Sepúlveda Pertence, o Hélio Grô, ninguém sabia nada. Hoje não, hoje a gente sabe. Você não, se eu pedir para vocês a escalação da seleção brasileira, vocês não sabem, mas vocês falam todos os ministros da STF. Então talvez a nossa atenção, mas é a sensação que eu tenho é que a gente partiu para um descaramento absurdo, né? Essas falas do Gilmar Mendes, quer dizer, como é que o cara se pronuncia sobre algo que amanhã ele pode ser alvo do julgamento dele, né? Então, por mais que o cara no íntimo dele tenha as convicções dele, eles deveriam guardar algum mínimo de civilidade, né? Algum mínimo de, sei lá, de comedimento. Poxa, eu penso isso aqui, mas eu não vou ficar falando, não vou ficar dando entrevista, não vou subir em palanque, mas que se dane. E leia, que se dane a lei. A gente faz aqui uma lanternagem aqui, faz uma funilaria e vambora. Então, assim, realmente acho que essa fala do Barroso, assim, se isso não for motivo de impeachment, eu fico me perguntando o que que um ministro do Supremo Tribunal Federal precisaria fazer um dia
para ser impedido. E é uma coisa impressionante, né? Porque de vereador a presidente da República, a gente já teve impedimento. Governador, né? Senador, lá teve o Estevão, né? Mas é incrível, cara, assim, então realmente é algo para se perguntar. Mas falando de ministros, e como a gente falou do Beck de Fazenda do STF, né, que é o Alexandre de Moraes, parece aí que por um aeroporto da vida alguém dividiu a bola lá com ele. Não se sabe ao certo o que aconteceu, por enquanto são só versões, apesar que o Globo fez até uns desenhinhos lá, uma história em quadrinhos, ficou bonito de ver aqui, é a tarefa de informar, né? Não sei se vocês viram. Mas o fato é que o Alexandre de Moraes foi, de alguma maneira, provavelmente assediado no aeroporto em Roma. O que eu queria perguntar para vocês? O que vocês acham desse tipo de abordagem, né, de um popular em relação a uma autoridade? Qual que é o limite disso? Pode, não pode? Pode até determinado limite. E a resposta dada, né, como as coisas estão caminhando, seja pela cobertura da imprensa, em alguns veículos me parece precipitada, e a própria ação no limite agora da Polícia Federal, que a Rosa Weber emitiu uma ordem de mandado de busca e apreensão na casa dessas pessoas. Agora eu vou começar, terminei pelo Xará, vou começar por ele. E aí, Xará, o que você acha? O popular pode abordar a autoridade pública? Se pode, qual é o limite? E essa resposta te parece proporcional ao agravo? Então, Ou melhor, ao desagravo? situação complicada, né? Eu, assim, acho que o popular ele tem o direito de interpelar a autoridade eleita, né? Porque ele foi eleito, tem um accountability, né? Com relação àquele voto. Na justiça eu fico um pouco na dúvida, né? Porque não foi eleito, apesar de ser uma autoridade, né? E claro, obviamente há abordagens e abordagens, né? Que afinal vivemos em tese, uma civilização, você não dá para. Eu acho que é uma abordagem Só que um extrapola parênteses, certas. tipo assim, se o deputado tiver uma situação hipotética, tá? Não estou É, dizendo que eu fiz isso, não. Mas se o deputado do PT tiver ali do outro lado da calçada, ali no cruzamento da Bela Sintra ali, tem um quarteirão descendo ali para Paulista, e você gritar ladrão, ladrão, viva a Lava Jato, e ele resmungar alguma coisa, e você mandar ele. pra- Isso pode ou você acha que passou um pouco do limite aí? Deputado, Meu Deus, estou tá em dúvida? dividido. Tá bom, Estou em depois você me dúvida. responde então no em off, tá bom. Estou em dúvida. Situação Conflito hipotética Mas, interno. apenas. Situação então, hipotética. é assim, não sei se é muito, se é contraproducente ou não, mas às vezes para liberar a bilis do fígado, né, Hum, funciona. É bom, é gostoso. é. Enfim, bom, esse é um ponto genérico, né? Com relação especificamente ao acontecido, que ninguém sabe exatamente. Hoje tem uma notinha do Laudo Jardim dizendo que as câmeras, as imagens mostram, mas é Laudo Jardim, né? As imagens mostram de fato um tapa do filho do casal no filho do Alexandre de Moraes, enfim, alguma coisa nessa linha. Algum entrevero aconteceu lá. E eu não acho que o Alexandre de Moraes se meteria a, enfim, levar esse assunto adiante se não tivesse acontecido alguma coisa que a gente não sabe exatamente qual foi o alcance. Agora, com relação à ação da PF, eu li em algum lugar que era para evitar destruição de provas. Então, parece que recolheram celulares, computadores, enfim, eu não sou capaz de opinar. Vou dar uma de Glória Pérez. Pires. Não, Glória Pires. A Não sou Glória capaz Pérez de opinaria. opinar. Exato. Porque não tenho detalhes enfim, sobre o mandato, qual é o fundamento, não sei, não acompanhei. Mas, de fato, é uma situação. é, e mais, é isso que eu queria comentar. O fato de ser o Alexandre de Moraes e ter sido, né, o sujeito agredido, levanta, reanima todo esse antibolsonarismo, mesmo que a pessoa que agrediu não seja bolsonarista, porque ele representa o algoz,
né, do Bolsonaro. Enfim, tudo que aconteceu durante a eleição e tudo mais. Então, por isso que é mais uma oportunidade da imprensa, opinião pública e tudo mais, mostrar, demonstrar que o bolsonarismo é isso, é agressão, enfim, desacato à autoridade, antidemocrático e tudo mais, né? Então, não me espanta o tipo de cobertura que está tendo, né? Isso aí faz parte desse contexto antibolsonarista da imprensa, né? E É você? até Antes- uma analogia com o dia 8 de janeiro, né? Um pouco mais ou menos isso. Sim, Você dá um Então, alimento para. vai daí, Vitor. Eu ia passar a palavra para a Tati, mas já que você ponderou, vai para aí. Então, você acha que existe uma analogia no sentido da repercussão? Explorar algo e dar até uma relevância maior do que de fato teve. Veja, eu acho que essa abordagem, esse é um assunto bem polêmico, eu diria, que nem acho que é difícil dar um veredicto, né? Sobre a abordagem a pessoas públicas. Acho que poderia acontecer. Aí, e o Marcelo, o Guter me trouxe um ponto, falou, bom, o cara não é eleito, mas se comporta como tal, né? Os ministros do Supremo ganharam tanta visibilidade, se pavonearam tanto, que eles meio que perderam um pouco o direito a uma vida discreta, se eles mesmos uhum, não a cultivam. Então, pô, eu acho que há 20 anos ninguém ia imaginar algum ministro supremo ser abordado, porque ninguém nem conhecia os caras. Agora não. Então, eu faço essa ressalva, porque se fosse um juiz normal, de jeito nenhum, né? Mas não é o caso. Os caras interferem na vida pública de tal modo que eles parecem eleitos. Então, agora, eu acho que uma abordagem civilizada, eu acho que é sempre algo que você vai questionar o quê, né? É uma pessoa pública. Uma abordagem em que se O ultrapassa a problema da fronteira da abordagem violência. civilizada. O problema da abordagem civilizada é ser chamado de mané, mas é um risco que se corre, né? Aí, mas o problema, o erro está do outro lado, né? Não foi É, você que errou. exatamente. Agora essa questão de violência, você perde a razão. Bom, Concordo. perdeu a razão e deu margem a todo esse tipo Se é que de fato de houve isso, colocação. né? Não sabemos, né? Não sabemos, às vezes devia ter câmara para dizer, não sabemos se foi, já vi versão dizendo que não, que foi o filho que bateu primeiro, que o cara tinha sido só xingado e tal. Então, não sabemos a versão. Se realmente aconteceu isso, perdeu a razão e dá munição aí para todos esses argumentos que já são conhecidos e que valeram no dia 8, em que você transcendeu a manifestação normal para começar o quebra-quebra. Uma manifestação normal, ninguém ia poder falar nada. O quebra-quebra, né? Então, se abordar o cara e falar assim, pô, você faz um trabalho horroroso, deixar registrado aqui que isso é uma vergonha, vai falar o quê? Né? Pode replicar e vão ficar no xingamento e tal. Agora, a reação completamente desproporcional, né? Mais uma vez, uma prova de, tipo, como assim fazer um... Quer dizer, em cada briga de rua vão fazer uma operação da Polícia Federal agora, né? Depende Então, do dois caras com trocam os quem for, né? sopapos, né? Então, isso aí já é mais uma prova de força, né? Pra mostrar quem manda aqui sou eu e tudo mais. É, efeito demonstração. Agora, é isso é, aí. É efeito agora, repressor, né? eu acho o seguinte, dito isso, o nosso amigo lá também colhe o que planta, né? Ele não tem essa liberdade toda para andar por aí sem ser. Eles estão até querendo Estilizado. ampliar o. Eles estão até Não. querendo ampliar o raio de ação do STF para o planeta, né? Já não é a primeira tentativa, diga-se de passagem, né? Vocês imaginam, por exemplo, tentar pegar um cara discreto lá. Vocês imaginam, difícil, né? Mas vocês imaginam se uma abordagem dessa para o Fux, Fux. o cara mais discreto. É, Ou a Rosa Rosa Weber, vai. Weber, né? Rosa Weber também super discreto. Alguém vai fazer isso? Não. Né? Então, assim, alguns personagens são mais pavões que outros e acabam Por exemplo, um ficando. ministro que comemora que tem muita gente para prender ainda, né? Não deveria ser, por exemplo, o papel de um ministro, né? Ou que dá risada ao falar isso, né? Ninguém deveria se regozijar a privar a liberdade de quem quer que seja. Deveria fazê-lo no exercício da autoridade, mas não deveria ser motivo de regozijo, né? E aí, Tati, qual que é o limite e a reação foi proporcional?
Estava tentando imaginar esse limite quando o Vitor falou da abordagem civilizada, né? Até onde é considerado civilizado. E deve ser um pouco difícil manter a calma perante um encontro como esse. Mas, Eu, enfim, eu conheço gente que se você encontrasse conseguiria. só Ah, interromper, se encontrasse o Alexandre Moraes na rua, ia distribuir bufetada. O cara ia sair. É, Conheço algumas pessoas. eu que também conheço. Conheço gente que partiria pro puxão. E eu acho bem O civilizado cuecão. isso aí, gente. É tudo uma questão de opinião. Tô brincando. Não, civilizado não, mas No poker a gente fala que seria mereceria. pano verde, nesse caso aí. Mas é o que vocês já comentaram, assim, eu concordo que isso dá um gostinho para a esquerda, né? Alimenta a narrativa deles de que existe aí uma direita agressiva, enfim, tudo isso que eles já falam, e todos os bolsonaristas são assim, então acaba sendo ruim, né, esse tipo de episódio para a imagem em geral da direita, que colocam como uma grande bolha Direita de. não, senhora. Mas Extrema eles. direita. Mas a Extrema extrema-direita direita. já assim, Não tipo existe assim, direita no eleitor do Brasil. Bolsonaro já é de extrema-direita. Não, não No 50% existe do Brasil, direita no Brasil é Brasil. no extrema-direita. Brasil só existe extrema-direita, centro e centro-esquerda. É, Só. só isso. Exato. É, Porque extrema-esquerda não existe também. assim, extrema direita, centro, esquerda, vai. Não, centro-esquerda. Não, Centro, não, esquerda. Não tem, não centro-esquerda. tem. Esquerda, Esquerda, esquerda O é esquerda, Boulos é PSTU. centro-esquerda, é, né? PSTU não Não, existe. Boulos é centro-esquerda. Tá louco. Centro-esquerda. é quase um social-democrata. É Isso. isso. E É você, isso. Vitor, Eu como é já- que. Perdão, e você, Não, Xará? pergunta. todo mundo já Ah, já falou, você tá falou? perdido. Todo mundo Não, é falou. verdade. Pronto. Próximo assunto. Agora é verdade, eu vou fechar Mas aqui. você tem que Bom, fechar, fazer o fechamento. primeiro eu vou fazer um data vênia que é o meu xará, que eu divirjo de que o Alexandre de Moraes não seria capaz. Eu acho que, dada o teor das decisões do Alexandre de Moraes, a meu nível de expectativa é nenhum. Eu acho que ele seria capaz de tudo. E eu acho que o simples fato de ser contestado, de molestado, ainda que dentro de um limite qualquer, já seria motivo para ele tentar ostentar o seu poder, né? E mostrar do que é capaz. E aí eu acho que nesse sentido, a reação absolutamente desproporcional ao que quer que tenha acontecido, porque vamos no limite. Teve um bate-boca, um empurrão, deu lá um tapão. Se violar a residência de uma pessoa por um bate-boca, um desentendimento no aeroporto, sim, pensando em termos civilizatórios, o que se pretendeu com isso, se não mostrar força? O que se pretendeu com isso, se não reprimir? O que se pretendeu, se não fazer um exemplo? Né? Porque nós temos no nosso convívio pessoas que hoje, cada vez mais, se sentem menos à vontade de exprimir o que sentem, o que pensam, o que acham, temendo represália, temendo desde o cancelamento, que é o linchamento público organizado por esses grupos de centro-esquerda, né? Até o uso de um Estado policialesco. Hoje nós temos um ministro da Justiça que faz discursos que, assim, dali para o Mussolini é dois passinhos, entendeu? Então, assim, eu acho que essa violação de uma residência como resposta a um bate-boca que nem aconteceu em território nacional. Então, eu não sei, eu não sou advogado, deve ter ali um fundamento jurídico, mas acho que para isso virar uma questão legal a ser julgada no Brasil, teria que ter um caminho que teria que ser percorrido e não se tem nem acesso ainda às gravações. Eu acho que tem ali um exagero. E eu acho que episódios como esse, e por isso que eu acho que o Alexandre de Moraes não abriria a mão de escalar qualquer questionamento que se faça a ele, né? Não teve o caso lá de que alguém estava falando mal dele lá no Clube Pinheiros, não teve uma história dessa? Eles não vão perder nenhuma oportunidade, por quê? É toda e qualquer oportunidade para alimentar a narrativa, escalar a tensão e ir escalando a tensão para defender a verdade, para defender a democracia. Aí pode tudo. Vamos reprimir, né? Vamos cuidar desses animais selvagens. Vamos extirpá-los. Palavras do presidente da República. Então, essas pessoas que participaram do entreveiro são animais selvagens que precisam ser extirpados. E é por acaso que ele fala que são animais? Não, porque quando são animais você desumaniza. E se são animais,
Você não precisa oferecer a essas pessoas que são animais o mínimo do civilizatório, o mínimo dos direitos humanos. São animais. E se são animais, não merecem julgamento, não merecem defesa, são animais. Então, o que que eles merecem? Serem extirpados. Isso não saiu da minha boca, isso saiu da boca do presidente da República. Lembra aquele presidente grosseiro que a gente tinha antes? Imagina o Bolsonaro chamando alguém de animal que precisa ser extirpado, o que que ia acontecer? E aí, a gente vem para uma imprensa que parece, por exemplo, a meu ver, existiu um movimento de ataque à residência da ministra Carmen Lúcia, que, a meu ver, é absolutamente mais grave, porque foi um grupo de pessoas de forma coordenada atacando uma ministra pelo teor de uma decisão em particular. Não foi uma ação ali no calor da emoção, alguém que passou, viu? Não, foi algo pensado, foi algo planejado. Ali sim, um ataque ao Estado de Direito, né? Ali sim, porque foi um grupo de pessoas que agiu e nós não vimos da imprensa a mesma reação, né? Então a gente vê que a nossa imprensa, na verdade, né, ela está à disposição aí do soldo, né? Na sua grande maioria, para evitar processos, guardadas as devidas exceções. E por fim, o ministro, ele não, de fato, ele não é eleito, mas ele é funcionário público. Ele é pago com dinheiro público. Então ele pode ser sim questionado, admoestado por um popular. Agora, é claro, como é que se faz isso? Dentro de um limite, né, de você não agredir fisicamente a pessoa e tal. Mas eu acho que assim é um direito do cidadão questionar. E eu até entendo que um cidadão ali no calor da emoção, movido por tudo que nós estamos movidos, possa subir o tom. E ao subir o tom, ter uma reação, e essa reação empurra aqui, empurra ali, mas colocar o aparelho do Estado para perseguir essas pessoas, nossa, é vergonhoso e dá, assim, como nós estamos regredindo, assim, absurdamente. E para quem acha que as sociedades não podem regredir, eu sempre falo, pesquisem lá, né, Cabul, 1950, as fotos lá do Afeganistão, como era nos anos 50, nos anos 60 e o que é hoje. Então tem um espaço razoável para a gente regredir e parece que esse é o nosso objetivo. Falando em regressão, Peraí, deixa eu só. Parece. Você citou aí o ministro da Justiça, Flávio Dino. hum, Ele é um dos candidatos ao STF. eu acho que ele tem um currículo, dado que nós estamos vendo. Absolutamente Nossa, compatível. como é Perfeito. que é o job o description job, né? Você sempre fala, né, Exatamente. Vitor? Pô, Job description. eu penso o cara do RH do STF quando bater lá. Flávio Dino, o CV é esse. É disso aqui que a gente precisa. Mas, É disso que o mas povo gosta. o Divino está sendo muito pressionado porque é uma vaga para mulher, né? Então ele foi até Hum. criticado aí Mas Ele por fica. não tem Ele vai problema. receber. O se Flávio declarar Dino. É mulher, isso que eu ia né? falar. O Flávio Dino pode se Pronto. declarar Ah, bom. trans. Como eu me Pronto. Melhor declarei um trans ainda, magro, ele gente. pode se Olha aí. declarar uma trans. Aí é o currículo ideal Mas mesmo. Olha, já pensou? ele vai Além de tudo, ser. trans. É um ponto importante. Mas ele vai ser muito pressionado. Se ele não colocar uma mulher, vai ficar 10-1, Ó, eu né? tô com. Na minha opinião, E sendo agora, bastante. né? Não vai E demorar o muito. Lula e anda. Meu, ele não tá nem aí, cara. Ele quer que se Não, ele não dane. tá mesmo. Mas, Ele mas faz. para fazer as aparências, pode ser que Ele ele vai indicar ceda. que ele bem entender, entendeu? E, bom, já que nós estamos falando de retrocessos civilizatórios, a Procuradoria-Geral da República está catalogando aí os seguidores do Bolsonaro nas redes sociais, né? Supostamente a desculpa é que, não, nós vamos ver robôs e tal. Cara, a história é farta em iniciativas como essa. Eu não vou cair na tentação de fazer a comparação óbvia, né? Mas você vê que todo aparelho estatal, quando começa a fazer esse tipo de movimento, é que ele está querendo suprimir um determinado grupo, um determinado viés. Xará, você acha que é teoria da conspiração imaginar que por trás dessa ação da PGR possa ter algo além do que a PGR alega? Ou tudo bem, faz parte, não é para se preocupar tanto assim? Não, é preocupante, não tem dúvida nenhuma. Imagine pedir a lista de quem segue o Bolsonaro, a não ser assim, se você tivesse uma como fala, indícios de um crime, né? Você fala assim, não, eu estou numa investigação e eu preciso entender e tem uma ligação. Agora, pedir a lista de todos os seguidores do Bolsonaro,
que tipo de tratamento de dados? Bom, enfim, nem sei se isso é constitucional, né? Porque, pô, como assim? Tem, bom, Não é. e depois, né? Bom, posso estar muito enganada, mas eu duvido que as redes sociais liberem isso, porque, pô, isso é o fim, né? Você simplesmente deixa de participar, porque, Não, e aí pô, outra coisa. Não, mas aí você pode, que nem no meu caso, triplo, né? O Bolsonaro, o Ciro e o Lula. Pode anular. Agora, se você seguir só o Bolsonaro, aí já pode ser mais arriscado. sei Os lá. caras descobrir que eu sou Bom, bloqueado enfim, pela Dilma, então eu tô ferrado, hein? Aí é cana na A Dilma, certa. A Dilma Dilma é, te me bloqueou bloqueou. não, é um Me negócio, bloqueou. no é Twitter? assim, oi? No Twitter? A Dilma me bloqueou. É um dos meus No bloqueios. Twitter, É um você dos meus não bloqueios pode, mais valiosos. Tem alguns outros, né? De menos expressão, tipo o Léo Jaime, a Miriam Leitão, mas a da Dilma eu fiquei bem orgulhoso, o assim. troféu, Sem ser bloqueado sem xingar é um puta mérito, sem dúvida, né? Sem ser grosseiro, né? né? Bom, enfim, eu não sei, eu fiquei na dúvida, eu não, de fato não vi detalhes. Foi uma iniciativa da PGR ou foi de um procurador Não, é ali isso que é da mais equipe é do isso é coisa? que é mais grave. É uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República. Por exemplo, aqui em São Paulo tiveram dois procuradores. Que esses camaradas aprontaram que gerou uma manchete lascada, mas era um negócio assim. Ah, o fechamento lá da Jovem Pan, né? Hum. Ali foi a ação de dois procuradores. Então, apesar de você gerar uma manchete e tal, mas é uma. Agora, nesse caso, não, foi a Procuradoria-Geral da República. Então, eu acho que a Será que coisa. o cara não está querendo agradar o Lula lá para ser recolocado no cargo? O Como é o nome Aras. dele? Claro. Pode ser, ele tá Eu sendo ia falar bombardeado, né? justamente isso, assim, isso tá com cara Olha só aqui, ó, sou dos seus isso tá agora, com estou no seu cara do time. Lula, meio que chavecando ali, falando, olha, agora eu sou do seu time, né? Era a tchutchuca do É. Bolsonaro, agora a tchutchuca depois do Centrão, agora posso ser a tchutchuca do Lula, conte comigo, Menos do Brasil. estou aqui, é Aí já é menos do querer Brasil. demais. Aliás, assim, que lixo de pessoa que o Bolsonaro colocou lá, né, esse Augusto Aras, ele prestou para acabar com a Nossa, Lava Jato, Péssimo, um péssimo, péssimo. horror, assim, um horror. Foi uma das piores coisas que o Bolsonaro fez foi botar esse cara lá e agora se voltou contra ele. Contra ele não, né? Porque o Bolsonaro, para ele, não afeta em nada, mas é uma coisa assim, completamente descabida. Bom, só para a gente avançar no cardápio de hoje, né? Esse cardápio tão maravilhoso, né? Escolas cívico-militares. Nós estamos criando pequenos ditadores ou nós estamos oferecendo conteúdo com disciplina, respeito, ordem, que parecem ser coisas que não têm muito mais valor? E aí, Vitor, o que você acha? Libera Cara, geral, cada um coloca o filho na escola que quiser. eu acho que são boas alternativas de escola pública, né, em tese. E não vejo problema de se criar esse segmento aí. Tanto que, mas isso fica a critério dos governos estaduais, né? Acho que é uma conversa tá Parece meio que, se eu não me ideologizada. engano, 11 ou 12 governos de estado resolveram manter as escolas cívico-militares, inclusive o estado do Rio Grande do Sul, o que gerou uma polêmica, né? Que dizendo que o É. Jean Willis disse que o Eduardo Leite, por ser gay, não poderia manter a escola, tá traindo a causa e Esse Jean tal. Willis só fala bobagem, né? Ele é o típico representante da centro-esquerda. Mas assim, pelo menos eu não tenho números para dizer isso, mas historicamente as escolas militares eram sempre boas, né? Eram escolas concorridas, as pessoas tinham que estudar e tudo mais, só preparavam Você bem os prestou alunos. serviço militar, Vitor? Não, Nem eu. Você prestou, Marcelo? não, não, Nós somos três reservistas de Araque, né? uma lacuna na minha De formação. Araque. De Araque. E agora, se a gente for para a guerra, eu já estou velho, não vou me convocar. É verdade, também acho que só se a Já gente for passou. de bucha de canhão. Mas, Ah, já mas, tão mas, velho foi- mesmo, põe na linha de frente. mas se fosse para a guerra, ia ser contra quem, né? Contra a Bolívia, contra quem que também ia ter Conta guerra? ninguém. Paraguai, né? É Senta aí e sempre contra o resolve esse Paraguai. negócio aí. Senta e resolve. Senta numa mesa de Senta bar e com a uma gente resolve. Pra que cervejinha, guerra? cervejinha. É. Mas eu acho que, putz, eu acho que é uma iniciativa boa, não tenho grandes detalhes da questão. Eu acho que essa questão de fechar é questão de birra mesmo. Birra. Tem Uma mais o que questão fazer, não? ideológica, né? Pô, E deixa você, ver. E se Tati? se o negócio for bom e der certo?
E se de fato melhorar a qualidade do ensino, Eu acho que o grande risco é esse, né? O é, problema é esse. O problema tá aí, não é em dar errado. Vai que dá certo esse negócio. Vai que você começa a formar cidadão, gente alfabetizada. Olha o risco que a gente corre. O que você acha, Tati? Você acha que vale a pena correr esse risco de não formar analfabetos funcionais? Formar gente, por exemplo, que consegue ler um texto, interpretar, gente consegue escrever 5 linhas. Então, primeiro assim, esse episódio tem um ponto bem positivo para mim, que é, assim, eu sou absolutamente federalista, no sentido que eu defendo um modelo de Estado que tenha muito mais autonomia para os estados e até para os municípios e menos centralização de decisões, de educação, de tudo no poder, no governo central. E aí o governo federal foi lá e falou, vamos acabar com as escolas cívico-militares, e um monte de governador falou, não, não vou, dane-se sua decisão, eu vou manter aqui as minhas, cada uma achou uma brecha lá, o Zema parece que fez com bombeiros, sei lá, enfim, estão dando seu jeito, mas a maioria dos governadores quiseram manter, porque é um modelo que vem apresentando resultados e tal. Eu, particularmente, sou um pouco cética a essa questão de misturar Estado com escolas. Eu prefiro um modelo mais desmilitarizado, até porque hoje militares estão da direita no Brasil, amanhã pode ser esquerda, na Venezuela é a esquerda, né, militar que ocupa. Então, assim, eu sou um pouco, tenho um pouco de receio de falar os militares dentro da escola, mas a gente sabe que funciona como resultado, né? As escolas têm notas melhores, tem mais disciplina, tem a questão de não ter tanta violência, desrespeito com os professores, e tudo isso acaba trazendo resultados. Então, é um modelo que está indo bem. E eu acho legal que o cidadão tem opção de ter escola. Tem as escolas tradicionais do Estado, né? Estou falando do cidadão que tem só escolas públicas como opção. E tem também essas militares, e eu gostaria que tivessem muito mais outras opções que as pessoas pudessem escolher. Hoje é só pública tradicional e militar. Então, acho que é bom que eles estejam mantendo, assim. No final, eu acabei gostando do desfecho, sabe? E E espero você, que mantenham e que ampliem. e vo- e você, Xará, o que que acha dessa questão das escolas cívico-militares? Você sabe quando saiu essa decisão, foram, obviamente, tem uma reportagem, foram entrevistar especialistas, obviamente, não, é isso mesmo, tal, tem que fechar, e foi entrevistar um pai, né, de aluno. E o pai estava preocupado, né, porque, pô, a escola, depois que se transformou em civil militar, teve muito mais disciplina, o filho melhorou, ficou muito melhor em casa passou a ser mais respeitoso, enfim, desfiando tudo que a gente já sabe, né? Então é isso. Agora, é um modelo não escalável, né? Assim, não é a solução da educação no certo, Brasil, né? correto. Não é escalável. É Vamos um dizer nicho assim, pequeno. é muito Nicho. pequeno, você não consegue fazer, não tem efeito multiplicador, né? Porque você não tem militar para todas as escolas do Brasil, né? Se tivesse, eventualmente você poderia desenhar alguma coisa nesse sentido, mas não tem. Então é assim, é uma forma, eu vejo essas iniciativas na época do Bolsonaro como uma forma, uma vitrine de como o Brasil poderia ser se nós tivéssemos a disciplina militar, né? Comandando todos os âmbitos e aqui na escola funciona e funcionaria em outros lugares se nós tivéssemos tudo. É uma espécie de vitrine e de fato, efetivamente, você pega lá o pai falando para aquele objetivo funciona, mas obviamente está longe de ser algo que resolva o problema da educação no Brasil, né? Não que fechar também seja uma solução, pelo contrário, está se afastando da solução, não se aproximando da solução, mas assim, precisamos pensar em outras coisas, porque isso não resolve, né? Eu concordo com o Xará. Eu acho que isso por si só não resolve, mas também acho, assim como ele disse, que fechar essas escolas não nos coloca mais próximo de uma solução. Aliás, ao contrário, talvez nos coloque mais distantes de uma solução, porque se de alguma maneira, e eu concordo com o Xará também, de que essas escolas funcionavam como uma vitrine para o Bolsonaro, a contrapartida é que a desativação delas também funciona como uma vitrine e mantém e busca manter um status quo
de fazer da escola ali um centro de doutrinação, né? Porque você tem uma predominância da esquerda desde o ensino médio até o ensino universitário, né? Você vê, por exemplo, a preservação patrimonial de uma escola cívico-militar comparado com as nossas universidades federais. Esses dias eu vi umas imagens da Universidade Federal de Santa Catarina, meu Deus do céu. Parecia um. Se alguém dissesse para mim que ali era uma Cracolândia, eu falo, porra, caramba, que coisa, né? Um ambiente absolutamente depredado, tudo uma imundície, assim, algo terrível. Então, eu concordo que não é escalável, não, a solução não passa. Mas tem uma coisa que me agrada, que assim, eu não sei vocês, o que que vocês sentem quando, e são fartos os vídeos que a gente vê de alunos desrespeitando, partindo para agressão, professores, assim, né? Isso, eu, pelo menos, eu lembro que, assim, meu pai e minha mãe nunca desautorizaram um professor, né? A gente tinha respeito pelos professores, o professor era uma autoridade, né? Então, um país que não cuida dos velhos, não cuida das crianças e não respeita os professores, né? O que que nos reserva esse futuro, né? E então eu acho que pelo menos isso, como um sinal, como um norte, as escolas cívico-militares prestam esse serviço, né? Do professor ser respeitado, ser visto como uma autoridade, né? Enquanto que eu vejo professores assim, vi uma cena esses dias de um menino ofendendo um professor e ao final ele tipo, joga uma carteira em cima do professor e o professor tentando ali esboçar alguma reação, mas para não perder a medida, porque eu fico me imaginando no lugar daquele professor, o molequinho já era meio parrudinho ali. Ele, talvez eu fosse ter um problema legal com aquele moleque lá, entendeu? Então eu acho que essas escolas têm esse mérito e desativar essas escolas de alguma maneira denota mesmo que o governo atual tem um projeto de poder muito ideológico e tá, enfim, eu acho que é um retrocesso. Não estamos mais próximos da solução da educação no Brasil com essa iniciativa e parabéns para os governadores que mantiveram as escolas. Se eu tivesse filho nessa idade, eu gostaria que ele estudasse numa escola dessa, porque eu acho que ele ia ter acesso a um conteúdo melhor, ia aprender a respeitar a figura do professor, ser mais disciplinado, enfim. Mas também acho que, ao final das contas, a solução não passa por aí, mas se restringindo aqui ao tema. Bom, hoje o papo foi bom. Eu acho que talvez, acho que eu só fico pensando assim, quase como um pai e vejo esses nossos encontros como os nossos filhotinhos, né? Mas acho que hoje nós parimos um dos nossos melhores filhotes. Acho que foi um bate-papo bem legal. Bom, chegamos na reta final aqui. Vamos para as nossas bolas dentro, para nossas dicas. E como eu sou um cavalheiro, vou começar aqui com a Tati. Tati, qual é a sua bola fora? Corremos o risco hoje, talvez, de termos uma unanimidade. Não estou tendenciando o voto de ninguém, mas qual que é a sua bola fora, Tati? Qual que é a sua bola dentro? Se você tem alguma dica aí. A bola fora acho que não vai ser a unanimidade, vou trazer um fato novo, Somos a mas vai favor da para. diversidade também. Não, mas vai para a mesma pessoa de sempre, é para o Lula. E eu não sei se vocês viram que ele está na África, e aí ele deu a declaração: eu quero agradecer tudo que foi produzido no Brasil durante os 350 anos de escravidão. Ou seja, ele agradeceu os africanos pela, pela escravidão. Boa. Obrigada, galera, aí Boa, pela Lula. escravidão. Boa, Lula. Eu gostei, muito bom. É Vocês não esse Lula que a gente entenderam o que ele quer. quis dizer. Vocês não entenderam o que ele quis dizer. Esse Lula que a gente Não, quer. eu fiquei imaginando se alguém fala isso para os judeus também, que morreram nas câmeras de guerra. Mas olha, vocês fizeram Tem muita aqui. gente para agradecer, impressionante. Meu pai do céu. Enfim, essa fica a bola fora. E a dica, vou deixar duas dicas bem diferentes uma da outra. Primeira não riam de mim, tá? Mas Tá é bom. o documentário da Xuxa na Globoplay. Não Quem deu para teve. não rir. Eu falei para não rir. Não falo Ah, mais minhas dicas aqui. Ó, o outro. ah, A gente é para quebrar um pouco, a gente papo pesado aqui, Tem que sair Lula, da ah, caixinha, eu política. concordo tá bom. plenamente. Tá. Gente, vocês Você estão já muito viu? Tem bitolados. alguma. Mas em vez Desculpa, eu de engasguei, que fazer eu a tava gente bebendo ver, uma coca aqui, perdão. em vez de fazer a gente ver o documentário, você tem algumas revelações
Faz assim um resuminho pra gente, assim, só pra. Já falei Um de aperitivozinho, um Não, fala, mas spoilerzinho. deixa a Tatiana falar por que que ela tá É, colocando como conta. dica. Isso. Primeiro porque marca uma geração, acho que vocês eram crianças no show da Xuxa, acho, a gente não tem tanta diferença de idade assim, então imagino que vocês tenham acompanhado e é parte da nossa história, parte da nossa geração. E tem pontos interessantes, assim, além de ter sido um fenômeno que não tem nenhum paralelo, e eu não me dei conta até eu ver esse documentário, assim, fenômeno em termos de popularidade, loucura, fanatismo, com nenhum apresentador, alguém hoje em dia, as histórias chegam a ser engraçadas, porque ela conta, por exemplo, para você que quiser ser Paquita, você tem que ser loirinha, magrinha, que nem eu. E aí ela imagina, tipo, um negócio desse hoje em dia, ela seria assim, cancelada, processada, presa, sei lá. Tem umas coisas interessantes, como. E ela fala, naquela época não era racismo isso, não era, sabe assim, era, sei lá, era natural. Ela tem até um Mas cascudo que ela deu, acho que numa criança num programa, assim, um tem um beliscão, uma coisa dessa. cascudo, tem um gordinha, vem aqui, é sua vez de brincar. Tudo isso com muita naturalidade, mas enfim, é muito diferente do mundo de hoje em dia. Mas Então, esse é um que ela quando dá entrevista, fala muita bobagem. ela fala. Mas ela é espontânea, a Nossa. zona, assim. É o Não, jeitão dela. tudo Ela bem. falava Ela é professora bobagem, que também fala sempre falou bobagem. Não, não, mas hoje ela fala bobagens assim, fantásticas. mais Né? bobagem. Quer falar de política, então? Nossa Senhora. Ah, isso eu não vi, ainda bem. Prefiro não ver. Vou ficar com a Já imagem só pensou um de show da bate-papo Xuxa. dela com a Anitta? Que delícia. Ah, não, gente, Muito pelo bom, amor. hein? Não, isso eu passo. Bom, então a E sua o dica é outro é o assistir. segundo, que não tem nada a ver com o show da Xuxa, mas eu acho que eu já dei na última vez a dica, mas é o livro do colega aqui, Marcelo Gutermann, Descomplicando Economês, que eu estou devorando, estou gostando muito. Estou Ah, aprendendo Legal. muito. Então, legal. muito legal. Valeu a pena você todo o esforço para pôr no Kindle, porque eu estou gostando de ler por lá, tem os highlights, então, muito legal. E Que você, bom. Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Cara, a bola fora é do Barroso, né? Não tem muito jeito de não ser, né? Eu acho. Eu acho que se destacou assim ao concurso, né? Eu não consigo pensar em mais outra assim que se aproxime, né? Bola dentro não me corre nada. Eu não penso, sinceramente. Normalmente eu faço uma pesquisa, mas eu não fiz dessa vez. E E você. Dica, isso. dica, eu vi um filme antigo do Tom Cruise. Eu tô tentando lembrar o nome, que ele é um advogado da Afirma. Marinha. Ah, Não, não, não. questão de honra. Com Jack Questão Nicholson, de com Jack muito bom. Nicholson, com Sensacional. Parece Jack 15 Nicholson minutos e rouba a fantástico, cena. Jack Nicholson fantástico Fantástico, muito bom e filme, o muito Tom bom. Cruise também muito bom, né? Muito bom filme, E muito bom filme. ele faz o advogado da Marinha que precisa, ele, enfim, tem toda a trama. Assistam, É muito bom. muito bom. É um filme de 92. Bom, É, eu ia bom pra falar o Tom cacete. Cruise novinho, o Tom Cruise da novinho até hoje, né? Mas Ele não envelhece, é o- vampiro. Eu tenho essa tese. é, Pra mim, ele, e- se aparecer ali com, com um crucifixo, jogar uma água benta nele, vai dar merda, porque não é normal. mas enfim, eu assisti esse fim de semana assim, É passando, muito né? bom, Falei, deixa eu assistir esse aqui. Muito bom, muito muito bom. bom, muito bom. E você, Vitão, tem bola dentro, bola fora, Ah, dica? fora são pro Barroso, PGR e Lula, três, né? Merece. A bola dentro, eu vou dar para o glorioso Botafogo, que me fez essa semana ganhar mais um jantar na maciota. Hum. Você acha Botafogo que. vai ser campeão brasileiro Certo. e o Marcelo Porto topou apostar um almoço Não, Guto a e não minha, fugiu. eu Mas tenho um grande Não, eu amigo, não. eu tenho um grande amigo botafoguense, o Claudinho. Cara, na boa, assim, o Botafogo no topo da tabela é tipo você tá andando, você olhar para uma árvore e ver uma vaca em cima da árvore. Você não faz a menor ideia de como ela foi para lá, você não faz ideia de quem colocou ela lá, mas você tem uma certeza, ela vai cair, entendeu? É a minha certeza. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se o oráculo acertar nisso e acertar no resultado da Copa do Brasil, aí eu não vou pagar um almoço, eu vou pagar dois. Um de perder a aposta e o outro de prazer. Copa Aliás, do Brasil se encaminha para esse desfecho que eu falei.
Então, vamos lá, vamos lá. Nós já fizemos 2 São vítimas, né? Paulo, Semana tentei começar um regime essa semana, dos mas não deu. quatro que estão jogando lá, dos quatro que semifinalistas, São Paulo é o que está jogando melhor no momento. Eu tentei fazer um Bom, regime e começar a semana passada, mas não deu, porque na semana passada eu comi peixe e porco. Então, né, não é para, não vai ser para agora. Mas E peixe não engorda. mas parece que foi bastante, né? Vai ser bastante. Porque foi bastante peixe. Dependendo da quantidade, engorda. É isso aí, tá vendo? Foi exatamente por causa disso. Ô, Vitor, você tem alguma dica? não, sem dicas. Então vamos lá. A minha bola fora não poderia deixar de ser para o nosso ministro palanqueiro, né, militante, Barroso, uma vergonha para a história do país, uma vergonha para a Suprema Corte, uma vergonha para a civilidade e uma vergonha que não vai acontecer nada. É uma vergonha absoluta, ainda que hoje eu vi lá o senador Espiridião Amin, né, alguns senadores se manifestando, sei lá, talvez para fazer tipo, talvez seja jogo de cena, talvez sabendo que não vai dar em nada mesmo, mas pelo menos, mas enfim, uma vergonha. A minha bola dentro vai ter uma esportiva, que é pro Dorival Júnior, que vem fazendo um bom trabalho à frente do São Paulo, meu time, me voltou a fazer sonhar. Meia culpa, seu. Não, não tem meia culpa, porque eu acho que também parte do trabalho do Dorival agora é fruto da passagem do Rogério. Acho que o Rogério Não, não não, teve. há um mês você desdenhou do trabalho dele. Você Não, mas é estava, aquela. inclusive, Mas eu sou certo. torcedor. Eu oscilo de Ah, ódio, e paixão em questão de dias. Eu já verdade. fui, eu já fui Eu uma sei, virgem apaixonada eu sei, eu sei, e eu sei. deflorada É por por isso que você ele, está aquele que não falando. falamos o nome, né? Entendeu? E a minha bola dentro vai para Janja. Janja, parabéns, muito obrigado pelo serviço que você vem prestando ao Brasil, mostrando todo o seu deslumbramento caricato. Eu acho importante esse papel, né? Que nem agora ela acompanhou lá o Lula na Bélgica, não tinha nem agenda. Mas não vou perder uma boquinha dessa, dar uma passeadinha, fazer umas compras, ficar hospedado ali num hotel, né? Caríssimo às nossas custas. Então eu acho que assim, a Janja nos esbofeteia na cara. Então, obrigado, Janja, por mostrar assim, com tanta clareza, né? Como essa essa breguice do poder, né, Tupiniquim. Então é uma assim, eu acho que ela cumpre esse papel. Então minha bola dentro para nossa primeira dama com toda a sua elegância, né, a sua doçura, a sua sutileza, essa figura tão doce assim, tão fina, que transborda elegância, né? Então, muito obrigado. E a minha dica é o seguinte, tem um filme desses de guerra, né? Esqueci o nome do cara lá, meu. Bom ator, Jack Holloway, acho que é isso. Chama O Pacto. Ele tá numa missão lá no Afeganistão, porrada, e aí um camarada salva ele, e aí tem um compromisso moral dele e tal. É legal no Prime. E uma outra dica, eu acho que eu já dei uma vez aqui, apareceu pra mim, é um cara em inglês, faz um som bem legal, chama Michael Kiwanuka. Pô, sonsaço, bem legal. Escreve assim, como eu tô falando mesmo, com um monte de KWs. Kiwanuka. Então é uma dica. E para finalizar, eu quero fazer um agradecimento, um registro e uma menção honrosa. Hoje eu tive com o meu irmão o privilégio de sentar no banco da praça mais famosa do Brasil. Hoje eu tive o privilégio de conhecer um monstro da televisão brasileira, Carlos Alberto de Nóbrega. Que cara incrível, simpático, afável. Cara, foi demais. Meu irmão é amigo do filho dele, o Beto, que muito carinhosamente nos recebeu. Nós fomos recebidos maravilhosamente bem por toda a turma lá do SBT. Tiramos uma foto que, puxa vida, se meu pai tivesse aqui, meu pai adorava a praça e adorava a escolinha do professor Raimundo. Aonde quer que ele esteja, ele deve estar feliz de ver os dois filhos dele ladeando o Carlos Alberto. Meu agradecimento ao Beto, meu agradecimento ao seu Carlos Alberto, que assim, há poucos dias atrás falou que muitos brasileiros gostariam de falar, né? E que, para quem puder ver, coloca lá Carlos Alberto, Faustão, Arquivo Confidencial. Um programa. Esses programas normalmente são emocionantes, especialmente para um chorão que nem eu. Mas esse do Carlos Alberto de Nóbrega, que aliás foi reapresentado esses dias, e por conta disso meu irmão comentou comigo, realmente emocionante. Um cara, literalmente, o que se pode chamar de boa praça. Então hoje foi um dia muito especial. Meu agradecimento ao Beto por ter proporcionado a mim, o irmão, a mim e ao meu irmão esse momento tão especial.
Então é isso, galera. Até Vê semana o que da vem. Xuxa que você vai chorar também, hein? Depois você me conta. Então, Vai lá. tá, pode deixar, eu vou ver sim, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Tchau, gente, até semana Tá que vem. bom. Valeu. Tchau, Falou, beijo. tchau, tchau.